Você já se sentiu cansado espiritualmente? Já se sentiu sem força de rezar, sem vontade de fazer nada? Com aquela preguiça que ia um pouco além da preguiça? Bom, isso aí que você está sofrendo é algo chamado desânimo. E baseado nesse livro aqui, que eu vou usar para fazer esse vídeo, Tratado do Desânimo, do Padre Jean Michel, vou colocar aqui. Esse livro bem bonito, bem curtinho, porém muito profundo. Ele vai nos dar passos eficazes para entender o porquê que a gente fica desanimado e entender como que a gente consegue sair desse estado de desânimo e vencer e voltar a ter essa alegria que vem de Deus. Eu me chamo César, esse é o canal Verbo Fire, primeiro vídeo do canal, então deixe seu like, se inscreve aí para ajudar a fortalecer. E vamos lá pro vídeo. Bom, o que é o desânimo na vida espiritual? Não é só uma tristeza, não é só uma preguiça. É uma falta de esperança ativa. Muitas vezes a esperança que tem dentro de nós simplesmente sai. E de acordo com o livro do Padre Jean Michel, Tratado do Desânimo, diz que o desânimo é uma tentação. E já no primeiro capítulo do livro, na primeira frase, primeiro parágrafo do livro, já diz bem assim, vou ler para vocês. O desânimo é a tentação mais perigosa que o inimigo da salvação dos homens pode oferecer. Nas outras tentações, ele só ataca uma virtude e em particular mostra-se descoberto. Ou seja, nas outras tentações, o demônio ataca a gente, só que a gente percebe que está sendo atacado. Ele normalmente ataca uma ou duas virtudes e tal, de modo isolado. No desânimo, olha o que acontece, gente. No desânimo, ele ataca todas e se esconde. Ou seja, todas as nossas virtudes são atacadas, de maneira que a gente não percebe, de maneira que a gente não vê a ação do demônio. E muitas vezes, quando a gente encara isso como uma tentação, a gente consegue vencer muito mais facilmente, consegue sair desse estado muito mais rápido. Então, tenham isso em mente. Desânimo é uma tentação, que também pode atingir as pessoas mais fervorosas. Tanto que até São João da Cruz vai falar muito bem da secura espiritual, dessa suposta aridez espiritual que Deus permite que a alma passe. Entenda o porquê. Olha, vou dar o seguinte exemplo. Vamos supor que uma pessoa case com a outra apenas pelo prazer que a outra pessoa dá a ela. Vocês acham que seria justo esse casamento? Vocês acham que seria um motivo justo para casar? A pessoa não estaria sendo egoísta, não estaria sendo egocêntrica só de pensar assim? Eu acho que você respondeu que sim. Com Deus é a mesma coisa, gente. Como que eu vou rezar para Deus? Como que eu vou ter essa relação com Deus apenas baseada no sentimento que eu tenho? Se a fé não é um sentimento, olha só quão ruim seria se aquele sentimento que a gente tem de quando a gente é recém-convertido e tal, a gente começa a rezar, que a gente sente mil maravilhas e nossa e tal, um terço que a gente reza, um retiro que a gente vai, nossa, parece que eu tô no céu e tal, se isso aqui é o céu, eu quero ir pro céu, poder permanecer aqui minha vida inteira. Basear nesse sentimento realmente é bom mesmo, realmente a paz que vem de Deus é algo que não tem explicação. Só que se a gente se basear inteiramente nesse sentimento, a gente vai gerar algo chamado vício. E o vício não provém de Deus. Você sabe de quem provém o vício, né? O vício provém do opositor. Deus não age na vida da gente igual uma droga age no cérebro. Porque a droga age assim. Conforme o prazer que ela dá, a descarga de dopamina que o cérebro tem e tal, que sente aquele suposto barato, que conforme a pessoa vai se viciando naquilo, ela só vai estragando a vida dela cada vez mais. E isso provém do diabo, isso provém do mal. Deus age da seguinte forma: Ele nos dá essa alegria, esse prazer no início, para que a gente volte, para que a gente sinta-se agradável a Ele, para que a gente entenda que com Deus as coisas são melhores mesmo. Porém, no decorrer da caminhada, essa suposta consolação nos é tirada. E por que é tirada? Para que a gente permaneça com Ele por amor. Quando a gente não sente mais nada dessas emoções boas, a única coisa que sobra é o amor. E aí que está a perfeita união da alma com Deus, a união pelo amor. Por isso, São João da Cruz explica muito bem
que essa noite escura todos nós temos que passar. E se você já passou ou está passando por isso, saiba que isso é bom, isso é um progresso que a alma está tendo. Portanto, não se sinta, nossa, super culpado porque eu estou desanimado. Não se ache que isso é algo de mal que você está fazendo. Não, pelo contrário, isso vai acontecer com todo mundo. Acontece com qualquer coisa, gente. Acontece com uma academia. Gente, janeiro, as academias são cheias. Fevereiro, mais ou menos cheia. E em março volta a ficar vazio. Por quê? Porque a gente desanima muito fácil. A gente tá numa geração, nossa geração, que tem Instagram, tem TikTok, tem Reels, tem comida rápida, tem essas coisas que nos dão um prazer muito rápido, essa dopamina barata que o cérebro tem. Gente, a gente perde essa noção da constância, perde essa virtude de que coisas difíceis são alcançadas com o tempo de modo difícil. A geração dos nossos avós não tinha isso. Olha para você ver, por exemplo, não é a temática do vídeo, mas é só um parênteses que eu abro. Por exemplo, a taxa de divórcio na época dos nossos avós era muito pequena, quase zero. E hoje em dia é muito alta. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a desistir das coisas muito fáceis. E elas se deixaram levar pelo desânimo. E na palavra de Deus, ainda no Antigo Testamento, sábio Ben Sira, que escreve no livro do Eclesiástico, não entregues a tua alma ao desânimo. Porque tudo que você faz pelo desânimo, decisão que você toma, tem até errado. Um estado de tristeza, uma decisão boa pode ser tomada nesse estado, sabe? E para você, pra alma, pra você tomar a melhor decisão, é você aprender a sair desse estado para depois você tomar uma decisão. Então, reconheçam, o desânimo é uma tentação. É um estrago que ele pode fazer muito grande. A prova disso, dando mais um exemplo aqui, um retiro, por exemplo, retiro de carnaval, anima os jovens e tal. Uma semana depois tem um monte de jovem no grupo de oração, um monte de jovem na missa. Passa-se o tempo, um mês depois, tá vazio de novo. A gente não deixou ser moldado, ser condicionado, ser forjado por Deus. Então, a constância é algo que anula o desânimo. Algo que consegue ser a mais que o desânimo. Por isso que o demônio ataca isso como pecado direto. A primeira vitória que a gente tem é nomear o inimigo. É reconhecer que o demônio está ali. Você reconheceu que o demônio está ali, ele já perdeu tipo 50%, sabe? Porque para ele cumprir o plano dele do jeito que ele quer, ele precisa passar despercebido. Quanto mais despercebido ele passa, melhor está sendo executado o plano dele. Quando você começa a perceber o plano dele começa a fracassar. Então, entenda, o desânimo é uma tentação. A origem disso é confiar muito em si mesmo e confiar pouco em Deus. Eu nunca vou vir aqui falar para vocês: não confiem em si mesmos, se sintam-se meros miseráveis. Estaria dando um efeito totalmente contrário do que é o intuito do vídeo. Mas você entender que sim, você é fraco, com exceção de Jesus e de Nossa Senhora, todo mundo é pecador, todo mundo pecou. Então, a nossa confiança tem que prover de Deus. Não tem como eu confiar em mim se eu sou finito, se eu sou pecador, se eu estou sujeito a falhas. Deus é infinito, Deus não erra, Deus nunca pecou, logo Deus é bom, logo Deus merece a nossa confiança. Por isso, confiamos mais em Deus, porque quando a gente falha, a gente cai porque a gente está andando sozinho. A solução é retornar com humildade e confiança plena em Deus. A humildade e a confiança plena em Deus nos gera alegria. A falsa humildade, que provém do orgulho, gera o desânimo. Por isso, o papel da cruz no combate ao desânimo. Você tem que entender que a cruz é o caminho, gente. Todo mundo vai passar pela cruz. Só que o que você não percebeu ainda, por exemplo, quando Jesus morre na cruz, ele fala: Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. O evangelho não acabou ali. Você percebeu que ele tem uma continuidade? Jesus foi para o sepulcro, que Jesus ressuscitou, Jesus viveu mais um tempo na terra, que depois que Jesus sobe para o céu, Jesus fala: ide, envia os apóstolos. E os apóstolos começam a história que está acontecendo até hoje. Ou seja, a história da cruz não terminou, ela dá continuidade. Ou seja, a cruz é o caminho, a cruz não é o fim. Não pensa que esse é um estado permanente. Muitas vezes a gente acaba por pensar tristeza, o desânimo e tal, a gente não ter essa consolação, acaba que a gente
pensa que aquilo vai permanecer. Não vai permanecer, gente. Tudo passa, o desânimo também. Por isso, na prática, como vencer o desânimo então, César? Persistência na oração, constância, mesmo sem consolo. Ah, mas eu não sinto o agir de Deus, não sinto emoções positivas, não sinto que Deus está comigo. Permaneça, só permaneça. Ato de confiança diário. Jesus, eu confio em vós. Muito falar no texto da misericórdia, né? Frequência nos sacramentos, a Eucaristia, a confissão. A gente não peca uma vez no ano, por isso então a gente não deve se confessar só uma vez no ano. Então, frequência nos sacramentos, principalmente na confissão. A leitura espiritual, você lê a Bíblia, ler bons livros. Esse livro é um... ao contrário, né? Esse livro é um excelente livro, super indico. E a vida em comunidade. Você tem mais pessoas que você pode compartilhar isso. Por isso, compartilhar isso, você pode compartilhar experiências e tal. É algo que ajuda muito. Por isso a igreja é uma comunidade, gente. Somos todos irmãos. O modelo para isso é o modelo de Maria no Calvário. Quando Jesus está na cruz e tal. Nossa Senhora não entende muito o porquê daquilo. Mas ela está ali. Ao choro, as lágrimas, as dores, ela permanece ali. Até o fim, junto com seu filho. Por isso Maria é o nosso modelo de constância. Não só na constância, em todas as virtudes. Isso, o desânimo, ele é o último ataque antes da vitória. Se você está desanimado, pode ser que sua vitória esteja muito perto. Deus permite esse combate para te purificar. Então não fuja dele, aceite esse combate e lute essa guerra. E também, o que ele começou, ele vai terminar. Filipenses 1,6. Tudo que provém de Deus tem a terminar em Deus. Fique tranquilo em relação a isso. Como diria o apóstolo Paulo, quando sou fraco, é que quando sou forte. Por isso, não entregue tuas almas ao desânimo. Repetindo o que fala em Eclesiastes. Se você gostou do vídeo, foi o primeiro vídeo do canal, gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, manda para aquele amigo seu que talvez esteja passando pelo mesmo problema. Segue a gente aí para não perder nada. Fiquem com Deus e até a próxima.